Oi, pessoal! Bem-vindos ao Opa News BR. Hoje a gente vai mergulhar na história da banda que, olha, não só definiu uma era, como mudou a música para sempre. Essa é a revolução dos Beatles, contada em 5 minutinhos. E se curtem entender as histórias por trás dos grandes acontecimentos, já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. A pergunta que todo mundo faz há décadas é essa: como é que 4 rapazes da classe trabalhadora de Liverpool, lá na Inglaterra, conseguiram virar o mundo de cabeça para baixo? Bom, não foi sorte. Foi uma mistura de talento, muita ambição e, principalmente, uma ética de trabalho que era, assim, implacável. Ok, vamos começar nessa história aqui. Aliás, não começa nos estádios gigantes e lotados, mas sim em porões úmidos e uns clubes de fama bem duvidosa. Antes de chegar à fama, teve muito, mas muito suor. Lá no comecinho dos anos 60, eles foram para Hamburgo, na Alemanha, tocar no que era conhecido como Inferninhos. Eram clubes de striptease, bares onde a música rolava a noite inteira, era um ambiente super pesado, competitivo e que exigia uma energia que, sinceramente, era sobre-humana. Agora, o mais impressionante disso tudo é o que essa rotina fez com eles. Imagina só, tocar 6 horas por noite, 6 dias na semana. Isso forçou eles não só a se tornarem uma unidade musical super coesa, mas também a dominar centenas de músicas e aprender na marra como cativar um público difícil por horas e horas. Essa experiência foi o verdadeiro campo de treinamento que transformou uma bandinha amadora numa força da natureza ao vivo. E todo aquele trabalho duro, toda aquela ralação estava prestes a explodir de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. O mundo estava prestes a ser engolido pela bitomania. Para se ter uma noção da velocidade com que tudo aconteceu, o single She Loves You, de 63, vendeu 750 mil cópias no Reino Unido. E isso em menos de um mês. Era o single mais vendido da história britânica até aquele momento. A febre tinha começado de verdade. A energia deles no palco era uma coisa contagiante. Em outubro de 63, eles gravaram um show para uma rádio lá em Estocolmo, na Suécia. E o repertório, nossa, era pura eletricidade. Tinha I Saw Her Standing There e um final simplesmente explosivo com o Twist and Shout. O próprio John Lennon disse que essa foi uma das melhores apresentações ao vivo deles. E essa turnê pela Suécia acabou tendo uma consequência gigantesca. O empresário da banda, o Brian Epstein, encontrou por acaso o famoso apresentador americano Ed Sullivan num aeroporto, justamente no dia em que os Beatles voltavam para casa e foram recebidos por uma multidão de fãs enlouquecidas. O Sullivan ficou tão chocado com aquilo que contratou os caras na hora. A apresentação no Ed Sullivan Show, em fevereiro de 64, foi vista por 70 milhões de pessoas. 70 milhões! Foi a maior audiência da história da TV americana na época. A Beatlemania tinha oficialmente invadido a América e, a partir daí, o mundo. Mas acreditem, a verdadeira revolução ainda estava por vir. Em 1966, eles estavam exaustos das turnês, dos gritos que eram tão altos que nem eles mesmos se ouviam tocar. Então, tomaram uma decisão radical: parar de fazer shows e se concentrar só em gravar discos. E essa comparação aqui ilustra perfeitamente essa virada. O primeiro álbum deles, o Please Please Me, foi gravado numa única sessão de maratona, basicamente em um dia. Agora avança só 3 anos no tempo e a gente tem o álbum Revolver, que precisou de 300 horas de estúdio. Essa diferença de tempo já diz tudo, né? Mostra o salto quântico na complexidade e na ambição artística deles. As ideias estavam ficando cada vez mais malucas e geniais. Para a música Tomorrow Never Knows, o Lennon deu exatamente essa instrução para o produtor George Martin. Eles não queriam mais só gravar canções, sabe? Eles queriam criar paisagens sonoras, coisas que ninguém nunca tinha ouvido antes, abrindo caminho para tudo, do rock psicodélico ao pop experimental que a gente ouviria décadas depois. O estúdio virou um verdadeiro laboratório de experimentação. Para gravar aquele clímax orquestral de A Day in the Life, eles transformaram o estúdio Abbey Road numa festa. O resultado foi um caos controlado, mas que gerou um dos momentos mais geniais da história da música pop. Mas à medida que a criatividade de cada um crescia, as rachaduras na unidade da banda começavam a ficar bem visíveis. A pressão da fama, as brigas por negócios e as mudanças na vida pessoal de cada um, tudo isso levou ao fim que talvez fosse inevitável. O fim não foi uma coisa de uma hora para outra, foi um processo lento. Começou lá em 66, quando pararam com as turnês. Depois as gravações do álbum branco, em 68, foram super tensas, com cada um gravando suas partes separado.
Em 69, o John avisou internamente que estava fora. Em abril de 70, o Paul tornou a separação oficial para todo mundo. Então, o ponto crucial é esse aqui. O álbum branco soa menos como um disco de uma banda e mais como uma coleção de canções solo. E o fato de que, em 30 músicas, a maior parceria de compositores do século XX só dividiu os vocais em uma única faixa, Birthday, diz tudo sobre o distanciamento que já existia entre eles. Mesmo com o fim da banda, o impacto deles, na verdade, só cresceu. O legado dos Beatles vai muito além da música, se tornou parte da nossa cultura. Eles são o grupo musical de maior sucesso comercial da história, com vendas que passam de 600 milhões de discos no mundo todo. É um número que não deixa dúvida do tamanho desse fenômeno global. E os recordes não param por aí. 11 dos 12 álbuns de estúdio deles chegaram ao número 1 no Reino Unido. Eles têm o recorde de 20 músicas em primeiro lugar nas paradas americanas. O domínio deles foi absoluto e continua até hoje. E assim, a jornada de 4 jovens de Liverpool mudou o nosso mundo para sempre. A pergunta que fica no ar é, com tanto gênio criativo junto, será que o fim era inevitável ou aquela mágica toda poderia ter continuado? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Muito obrigado por acompanhar essa análise do Open News BR e não se esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!